Olá, meus amigos. Esse é um piloto do podcast. É para mostrar essa nova ideia aí que eu tenho para vocês aí, pro pessoal, pros ouvintes, né? A galera que gosta de ouvir um podcast. Então, eu vou me apresentar. Eu sou o Paulo, né? Eu sou um entusiasta supremo desse formato aí que é o podcast. E eu tenho uma ideia que eu vou apresentar para vocês e aí vocês me digam depois o que vocês acharam. Esse projeto é o seguinte: a partir de hoje eu estou criando esse podcast com a ajuda dos ouvintes, né? Mas como isso, né? Eu tinha uma ideia de criar um podcast do zero, né? Como todo mundo, óbvio, né? Você tem lá uma ideia e você vai criar do zero, né? Porém, só que eu não tinha a ideia certa, eu pensava em muita coisa. Só que se vocês pararem pra pensar e quem escuta bastante podcast, a galera já tá falando de quase tudo já, né, meu? Você tem podcast sobre colchão, podcast sobre tabela de basquete, nerd, cama de espinho, várias coisas, fralda pra nenê. Então eu percebi que faltava alguma coisa de novo aí nisso. E aí, por que não criar um podcast do zero com a ajuda de quem está me escutando? Vocês entenderam? Então, minha ideia é justamente essa. Depois de que eu pensei muito, né? É criar um podcast do zero, sem amarra, sem premissa, sem nada até no nome, assim, que me prenda a alguma coisa, né? Um podcast totalmente livre, né? E esse não é o último motivo, né? Eu não tenho um equipamento, a única coisa que eu tenho é a internet, né? E o computador aqui, pra vocês terem uma ideia, não tenho microfone, essas paradas. A única coisa que eu tenho é o microfone do computador mesmo. Tanto é que vocês vão ver como que, no final das contas, o áudio vai ficar muito ruim, né? E devido a isso, vocês me ajudam, né? Com dicas, pode falar o que quiser. Por exemplo, use tal programa, né? Que nem aqui eu estou usando esse Audacity aqui, nem sei se é bom ou se é melhor. A internet fala uma coisa, né? Mas nada melhor do que os ouvintes mestres Jedi, né? O que eu posso fazer para me melhorar a minha voz, porque vocês vão falar, minha voz é meio escrota, né? Vamos ver. Falar sobre talvez faz isso aqui, uma gambiarrinha tal, porque galera, você tem que entender o seguinte: eu não tenho dinheiro, porque eu sou desempregado, cara. Então a ideia na verdade é essa: como eu sou desempregado, eu tenho um certo tempo aí, então eu vou usar esse tempo a meu favor para tentar gravar isso daqui, entendeu? E pôr uma ideia minha, né? Que como é difícil hoje, né? A gente tem, então eu vou através do podcast pôr essa ideia para frente aí para ver o que a gente consegue, tá? Então, várias dicas aí que vocês podem me dar aí, independente de qual for a dica, eu vou estar aceitando, tá? Menos glass ass. Isso aí eu não quero esse tipo de dica. Então, no final das contas, o que vai ser esse podcast, pessoal? É um podcast totalmente cru, entenderam? Uma parada que é cru, cara. Tanto é que o podcast vai se chamar Crucast. Sacou? Crucast? Essa fita aí é uma parada totalmente crua. Que nem eu falei, sem amarra, não tem o rabo preso com nada, com assunto nenhum. Absolutamente, a gente pode trocar ideias sobre tudo, que é principalmente criar um podcast e aí, ao mesmo tempo, conversar sobre vários assuntos aí que a gente possa inventar na hora, na pauta, enfim, qualquer coisa, tá? Então é uma parada cru, totalmente livre, sem nada, amarra nenhuma, né? Então a gente vai construir esse negócio junto. A minha proposta é essa: com quem tá me ouvindo, a gente vai construir junto o negócio. O bagulho é meu, é eu que tô criando, mas eu quero a ajuda de todo mundo, entendeu? É uma parada que a gente self-made, mas com um projeto aí entre todo mundo junto ajudando, tá? Independente se você manja ou não, se você escuta podcast ou não, se é a primeira vez, tá? Não importa. O importante é a gente se ajudar aí. Os cuzão não, eu não quero os cuzão, só a galera sangue B aí que, né, para fortalecer. Então, por enquanto, vocês vão ter que ignorar esse amadorismo meu aí, que é evidente, né? Afinal, eu nunca mexi com isso aí, só escutava, né? E escutar eu sou muito bom, né? Apesar de eu não ter ouvido absoluto e saber que um grunhido de um porco é sol menor, ou que quando uma caneta cai no chão é φ elevado ao quadrado, eu consigo escutar muito bem, tá? Apesar que eu trabalhei num lugar que os caras arrebentaram e muita rave também, regaçou meu ouvido, mas ele ainda é muito bom. Enfim.
Então a voz ela vai estar bizarra, vai ter ruído, vai ter barulho, né, de rua, né, como eu já falei. É que, pessoal, eu tô lendo aqui um negócio que eu anotei, então eu acabei pondo uma ideia na frente da outra, né? Porque como eu não sei fazer podcast, é o que eu tô fazendo? Eu tô lendo um negócio aqui que eu escrevi, mas minha cabeça tá pensando outra coisa, e eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, e lendo o que eu tô fazendo, e pensando que eu acabei de falar o que eu fiz, entendeu? Então tá complicado. Como eu disse, né? É o primeiro episódio, ninguém vai ficar bravo, ninguém vai ficar irritado, tá? E aí vocês veem se eu tô falando muito rápido, se eu tô falando muito estranho, vocês podem falar isso aí também. E quem escutar os ruídos no fundo também pode falar o que que é, vamos ver se vocês manjam mesmo. Então beleza, então aí a gente vai, eu quero que a gente descubra isso, né? Esse espírito de empreendedorismo aí, né? Como que é criar alguma coisa, né? O Brasil é tão zica nesse lance de criatividade, né? Mas eu queria ver então como que é a gente criar essa parada bem crua aí, né? Vai saber, vai que isso vira uma coisa enorme e aí vira um partido político, vira uma raça de cachorro, não sei. Então vamos descobrir isso todo mundo junto, né? Então isso não vai ter vinheta, pessoal, ao começo, vocês estão vendo? Não tem nada, é totalmente cru, entenderam? Não tem musiquinha, não tem passagem de uma coisa para outra, tá? É totalmente cru. O vídeo que tá saindo aqui agora, ó, eu tô vendo aqui, ele tá em 6 minutos. Eu vou lançar esse vídeo do jeito que tá aqui. Eu vou subir ele no SoundCloud, vou tentar criar o resto das coisas que eu aprendi na internet para começar, tá? Aí eu vou esperar o respaldo de vocês aí para minha pro segundo episódio, né? Que apesar de eu ser desempregado e ter tempo, eu tenho um filho, né? De 1 ano e 8 meses e eu fico com ele, né? Que é uma parte muito boa da vida, viu? Você que é pai, eu, você que não é, ficar com o filho é bem legal, porque a gente faz várias coisas estranhas, eu e ele adora, né? Então eu não tenho um tempo totalmente livre. E eu também sou um dono de casa, né? Que aí essa é uma proposta aí que eu vou também tá falando para vocês, vai ser um dos carros-chefe aí do podcast, que eu vou falar do meu dia a dia aí como dono de casa, né? Que é uma parada que a galera aí que é conservador, né? Eu acho, não sei o que é isso. Na verdade eu nem sei. A galera que fala, não, o homem tem que trabalhar, né? Ele que é o provedor da casa. Realmente, eu fui por um tempo, mas agora eu estou desempregado. E a minha mulher faz essa função agora. Eu acho isso muito foda, porque a minha mulher é muito competente. Então o que eu faço? Eu faço as paradas de casa, né? Eu cuido do meu filho, eu faço comida, eu limpo e tal. Então, no decorrer do nosso podcast aí, vai ter essa parte do programa que as coisas do dono de casa aí, que eu vou falar várias paradas aí para ajudar a galera aí que também é dono de casa. E desse público aí eu quero descobrir, né, quantas pessoas são dono de casa aí, né, meu? Porque a gente só tem com as donas de casa, né? Que é a minha mãe, a sua mãe, né? Aquele pessoal todo. Mas os donos de casa mesmo, que nem em filme do Robin Williams tem. Ou tem, deve ter, né? No filme do Robin Williams deve ter alguma parada relacionada a dono de casa, né? Eu preferia o Rob Schneider fazendo isso, mas tudo, enfim, né? Então é uma proposta que eu tenho para vocês também. E como eu falei, o bagulho aqui é cru, né? A gente pode fazer várias coisas aí, falar sobre vários assuntos aí, ou assuntos não tão pertinentes, ou assuntos pertinentes, polêmicos aí. O que a gente, né, curtir para trocar uma ideia. Então, como eu falei para vocês, esse ia ser bem curto, só explicando o projeto aí. Tomara que alguém grande nos escuta aí e fala, não, olha, aqui na minha gaveta eu sou muito rico nos podcasts, eu tenho microfones, eu tenho microfones de lapela, tenho bateria, câmera, eu nem uso mais, eu vou doar pra você, né? Pô, seria interessante, né? Porque como eu não tenho nada, né? Pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui no quarto do meu filho, né? Que ele tá lá com a minha mãe, na avó dele, né? Que ele curte a avó dele pra caralho também. E aí eu tô aqui no quarto dele, com a mesa da sala, a mesa da sala não, a mesa da cozinha, eu coloquei aqui, sentei e fechei todas as portas, porque aí eu fiquei imaginando que isso era uma sala de som, né? Que não ia entrar som. Mas é um lixo, porque entra som do mesmo jeito, não tem nada a ver, é uma janela, nada a ver. Então, ó, que nem a moto tá passando agora, ó. Ó, escutaram, né? É a moto, então na verdade não isola som porra nenhuma. Ó, olha agora, ó. Passou um foguete, né? Pra vocês terem uma ideia. Então, eu queria que vocês perdoassem esse tipo de coisa aí, mas é irrelevante, vocês vão ver. Aqui o conteúdo vai ser foda e a gente vai se divertir muito aí com essa parada aí, que é uma que eu acho que é uma coisa nova, né? Porque eu procurei na minha ideia lá no Google, assim, fui lá, digitei. Minha ideia é de criar um podcast cru que ninguém nunca fez, das pessoas. E nos 3 primeiros resultados não tinha ninguém, né? E como vocês sabem, é só os três primeiros resultados que importam.
Aí eu já nem cliquei mais, nem vi as outras páginas aí. Então pra mim essa é uma ideia nova, só eu tive. Eu vou patentear ela, tá? Ali no fórum. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer vocês. Então não se esqueçam, falem aí, comentem sobre o que vocês acham, quais são as dicas, como a gente deve seguir, o que eu devo fazer, se deve ter vinheta, se deve ter entrada, como que a gente vai fazer isso aí, tá bom, pessoal? Então, ó, muito obrigado. Hoje aí, ó, 6/8/2016 começa essa parada que a gente vai que, né, a gente consiga dominar o mundo aí, tipo Pink Cérebro, né? Vai saber, né? Então, valeu, pessoal. Um grande abraço. Tamo junto. E eu ia falar alguma coisa, cara, mas como eu sou novo nisso aqui, eu não lembro o que eu ia falar aí. As minhas anotações aqui que eu anotei, tá tudo confuso porque eu acabei escrevendo de trás pra frente, tá? Então, beleza aí, pessoal. Um grande abraço. Beijo.